vamos começar aqui com a sinalização polar. Então, o polar é aquele em que você usa um pulso positivo para transmitir o bit 1 e um pulso negativo para transmitir o bit 0. Então, nós estamos utilizando mais P de T para transmitir 1, menos P de T para transmitir o bit 0. Então, nesse caso, o coeficiente AK vale 1 se nós estivermos transmitindo bit 1 e vai valer menos 1 se estivermos transmitindo o bit 0. Além disso, nós estamos admitindo aqui uma hipótese que é crucial para esses valores que nós estamos calculando, que é a probabilidade de transmitir o bit 1, ela é a mesma probabilidade de transmitir o bit 0, e isso aqui vale 1 meio. Então, nós podemos aqui proceder com o cálculo. Então, o cálculo diz que o R0 ele é dado pelo limite, quando n tende a infinito, de 1 sobre n, o somatório de AK ao quadrado. Independente de você estar transmitindo 1 ou 0, na hora que você eleva ao quadrado, você vai ficar com 1. Então, vai ser o somatório em K de 1. Como você está somando n pulsos, você vai ter n vezes 1. Então, o resultado desse somatório vai ser 1 vezes n vezes. Então, nós vamos ter n. Então, aqui nós vamos ter n cancela com n e o resultado aqui dessa soma vai ser 1. Então, temos aqui o primeiro coeficiente. Para calcular os demais, nós vamos ver os outros casos. Então, aqui, tanto faz se a gente vai ter AK vezes AK mais 1, AK vezes AK mais 2, né? Todos esses casos, eles vão se enquadrar em um caso genérico que a gente está chamando aqui do cálculo de um Rn, para um n aqui diferente de zero. Então, nesse caso, a gente vai ter o somatório em K de AK vezes AK mais N. E aqui nós temos as possibilidades que podem assumir. Né? Então, nós vamos ter 4 possibilidades. Você pode ter mais 1, mais 1, mais 1, menos 1, menos 1, mais 1, menos 1 vezes menos 1. Né? Então, o resultado desses possíveis produtos vão ser mais 1 ou menos 1. Como nós estamos assumindo aqui que as probabilidades aqui são idênticas, nós vamos ter aqui também que metade das vezes o produto vai ser 1. E na outra metade das vezes o produto vai ser menos 1. É o que está colocado aqui. Então, essa soma se reduziu ao que está colocado aqui na figura. Então, nós vamos ter n sobre 2 menos n sobre 2, isso aqui vai se anular e nós vamos ter zero. Então, aqui, né, o único coeficiente que não deu zero foi o R0, que vale 1. Os demais, o R1, R2 e assim por diante, eles deram zero. Então, substituindo lá na expressão, nós vamos ficar apenas com um termo, R0, que vale 1. Então, a densidade espectral de potência vai valer módulo de P ao quadrado sobre dB. Então, essa é a nossa expressão. Para a gente ter um valor específico, a gente vai ter que assumir alguma hipótese sobre o pulso. Então, se a gente considerar um pulso retangular do tipo RZ, que tem a largura dB sobre 2, ou seja, ele ocupa a metade do intervalo do bit, nós vamos poder representar o pulso pelo retângulo, né, com largura TB sobre 2. O Fourier disso daqui, né, a gente pode consultar nas tabelas, vai valer esta largura vezes o sinc de ômega TB dividido aqui por 2. Então, aqui a gente vai ter TB sobre 4. Então, se a gente tirar o módulo do sinc e elevar ao quadrado, nós vamos ficar aqui com a densidade espectral de potência aqui da sinalização polar, aqui do tipo RZ. Então, está colocado aqui nessa figura, que está colocado aqui, está em F. Aqui a gente tem as duas escalas, em ômega, e a escala em F. E o crucial aqui é a gente determinar esses pontos de cruzamento aqui no zero.
Como é que a gente faz isso? A gente pega o argumento aqui da função sinc e iguala a uma constante k vezes π, que é onde o sinc se anula. Na hora que a gente faz isso e resolve para ômega, nós vamos ter aqui o valor de 4π sobre tb. E aqui a gente teria os demais, né? 8π sobre tb e demais múltiplos de 4π sobre tb. Se a gente colocar aqui na escala em hertz, em F, em hertz, é só a gente pegar e dividir por 2π o ômega, então nós vamos ficar aqui com 2 sobre TB, e como 1 sobre TB vale RB, então nós temos aqui outra representação, né, que diz que esse primeiro nulo ele vale 2RB. Então isso aqui é importante para a gente calcular o que nós chamamos de banda essencial. Então, a banda essencial ela é definida aí como a largura que vai até este primeiro zero. Então, nesse caso, né, do pulso RZ retangular, nós temos aqui uma largura de 2RB. Então, nós vamos chamar esse 2RB de banda essencial. Então, observe que esse é o valor do KRZ. Lembrando um pouco lá das análises iniciais, quando a gente ouviu falar de banda mínima, quando a gente tem uma taxa de RB, bits por segundo, a banda mínima necessária para a transmissão ela vale RB sobre 2 Hz. Então, observe que no caso do polar RZ, você vai precisar de 4 vezes a largura de banda mínima para você transmitir o sinal, né? Então, ele não é muito eficiente do ponto de vista espectral. E mesmo que você use o NRZ, no NRZ você faria as mesmas contas, só que agora, ao invés do seu P de t ser dado por essa expressão, ele seria dado por retângulo de t sobre tb, aí você teria aqui, ao invés de ômega tb sobre 4, ia aparecer ômega tb sobre 2. Você, no caso do NRZ, você teria uma banda essencial e RB, e ainda assim é 2 vezes maior do que a mínima teórica. Então, no caso do polar, mesmo que você utilize o RZ ou o NRZ, ele não é eficiente do ponto de vista espectral, porque ele, no mínimo, ele está usando 2 vezes a banda teórica necessária para a transmissão. Além disso, ainda a gente tem algumas considerações que podem ser feitas sobre a sinalização polar, ela não permite a detecção de erros. A gente tem aqui o nível DC, ele não é nulo. Como é que a gente observa o nível DC? O nível DC é o espectro na frequência zero. Então, observe aqui que na frequência zero nós temos aqui o valor de TB sobre 4. Então, isso aqui diz que nós não vamos ter um nível DC nulo. Isso aqui é um problema para acoplamentos AC. Bem, como ponto positivo, né, a sinalização polar ela leva vantagem nos requisitos de potência, isso a gente pode fazer uma comparação, mostrar para vocês depois em exemplos como fazer isso. E na questão da transparência, porque você está mandando sempre um sinal, independentemente você está mandando 0 ou 1. Né? Quando você manda o bit 0, você está mandando um pulso negativo. Manda o bit 1, está mandando um pulso positivo. Então, sempre tem um sinal. Então, a gente diz que nós vamos ter uma sinalização que é transparente. Bem, se a gente quiser fazer o nível DC ser nulo, a gente tem que fazer lá, né, com que nós tenhamos lá um zero lá na densidade espectral de potência. Observe que a densidade espectral de potência, a expressão dela, né, para a gente vai ter que ter SY de zero C0, a gente vai ter aqui que o P
de zero, ele vai ter que ser zero para a gente fazer isso. Então, a gente vai ter que ter, né, que P de zero é zero. E isso aqui, se a gente usar a operação transformada de inversa, vamos ver que isso aqui requer que a integral do pulso no tempo aqui, ela seja zero. Ou seja, você vai ter que ter um pulso aqui que tenha uma média nula. E pulso pode verificar isso? Um pulso que você tem uma área positiva que anule aqui uma área negativa. Então, se a gente escolher um pulso aqui desse tipo, né, que você tenha uma parte positiva que cancela a parte negativa, nós podemos ter um polar aqui. Observe aqui que nós temos um esquema polar, o pulso para o bit 1, e aqui para o bit 0 nós temos o inverso aqui deste pulso. Então isso aqui é um polar, mas com um pulsozinho diferente daqueles pulsos que nós vimos. Então, isso aqui é conhecido como sinalização Manchester, é um tipo de polar com um pulso que vai permitir que você tenha aqui o TC nulo. Então, essa aqui é uma das possibilidades de você, uma pequena mudança no formato do pulso, você alterar aí as propriedades espectrais. Prosseguindo, nós temos a sinalização on-off, que é o liga-desliga. Então, 1 você transmite pelo pulso e 0 pela ausência do pulso. Então, os coeficientes que estão multiplicando o pulso são 1 no caso do bit 1 e 0 no caso do bit 0, né? Já que você não transmite nada. Para calcular aqui o R0, nós procedemos da mesma forma, né? Como nós estamos admitindo metade dos bits em média são 1 e metade dos bits são 0. Então, em metade das vezes, nós vamos ter aqui o nosso AK ao quadrado vai valer 1. Na metade das vezes, o nosso AK ao quadrado vai valer 0. Então, nós vamos ter aqui o R0 1 meio. Para os demais, a gente também pode fazer a mesma conta, né? Então, o produto de AK vezes um AK mais N, ele vai assumir essas 4 possibilidades. Ou você vai ter 1 vezes 1, 1 vezes 0, 0 vezes 1, ou 0 vezes 0. Como a gente está admitindo que você tem aqui as probabilidades iguais para os bits zeros e 1s, então nós vamos ter aqui que em 3/4 das vezes o produto vai ser 0 e em 1/4 das vezes o produto vai ser 1. Então, o resultado disso é que nós temos aqui um coeficiente Rn que vale 1/4. Então, a gente pode usar aqui as expressões lá para a densidade espectral de potência, a expressão que dá uma aparência melhor para a fórmula final é a que utiliza as exponenciais. Então, a gente tem aqui o R0 e aqui a gente tem aqui os demais coeficientes que valem 1/4. Aqui a gente pode fazer uma transformaçãozinha jogando o zero aqui para dentro. Então, essa expressão daqui de baixo é equivalente aqui a essa de cima. Vocês podem fazer o teste, né? E que aqui a gente tem uma expressão para o y de ômega. Usando lá as séries de Fourier, nós podemos verificar que essa soma aqui de exponenciais ela pode equivaler a uma soma de impulsos. Então, nós vamos utilizar esta identidade, jogar ela aqui dentro. Então, com isso, a expressão lá para densidade espectral de potência do sinalização on-off, ela é dada aqui por o pulso, aqui, multiplicado aqui por uma soma de um valor constante e com uma soma infinita de impulso. Então, ainda assim, a gente tem um que multiplica o nosso pulso, né? Que nós precisamos dele aqui para ter uma expressão final. Então, se a gente admitir um pulso do tipo RZ, nós temos lá a transformada de Fourier dele, como foi visto anteriormente, né? E na hora que a gente joga nessa fórmula, a gente vai ter um sinc ao quadrado, vezes aqui uma soma de impulsos e aqui. Então, o resultado disso vai ser algo parecido com o que a gente tinha
antes, né? Que é o resultado de 1 vezes aquele 5 ao quadrado. Mas a gente tem aqui umas componentes periódicas que apareceram aqui no sinal. Para achar o zero, a gente faz o sinc, que é o que está lá no argumento do sinc igual a capi. Então, a gente obtém aqui o mesmo resultado lá do caso lá do polar, né? E a expressão é essa. Então, em termos de conclusões, nós observamos ainda que a banda essencial é a mesma, ela vale 2 RB. Então, polar e on-off, eles são similares do ponto de vista de largura de banda. Além disso, apareceram essas componentes discretas periódicas aí, essa frequência RB, elas podem ser usadas aí para algum tipo de esquema aí, se você quiser recuperar o relógio, o sinal, então pode se fazer uma operação de filtragem aí para recuperar aí essa componente periódica. Além disso, você tem os problemas aí, não permitir a detecção de erros, e também aí o nível DC não é nulo, né? O que viabiliza o acoplamento AC. Então, o que é que você poderia fazer para tentar resolver esse problema? Tentar mexer, né, no formato do pulso para ver se conseguiria aí evitar essa questão de você ter um nível DC não é nulo. Além disso, nós temos o problema aqui da não transparência. Então, lembra lá que o polar era transparente, o on-off não é, porque se você transmitindo uma longa sequência de zeros, você não vai transmitir sinais. Ele, por outro lado, ele é menos imune a interferências também da sinalização polar, né? Isso aí é algo que a gente só vai poder verificar depois quando analisar a questão da probabilidade de erro. Bem, a última que nós temos lá na fila é a sinalização bipolar, ou que a gente chama de pseudo-ternária, porque a gente tem 3 possibilidades aí para os pulsos. Então, um vai ser transmitido por P de T ou menos P de T, isso aí de uma maneira alternada, e o zero vai ser transmitido aqui por nenhum pulso, que é o que a gente coloca aqui, AK vale zero. Então, para o cálculo do R0, nós vamos ter que metade das vezes a gente está transmitindo zero, isso aqui não muda, isso. E na outra metade a gente vai estar transmitindo o bit 1, que você vai ser mais ou menos 1. Como você está elevando ao quadrado, não vai fazer diferença aqui nessa conta, né? Porque você está elevando ao quadrado, você vai ter 1. Então, vai ter aqui o resultado aqui desta soma, vale 1 meio, isso aqui é o coeficiente R0. Para calcular aqui os demais coeficientes, a gente vai ter que fazer as coisas por etapas. Então, primeiro a gente calcula o R1, né? Então, se a gente for calcular o R1, nós vamos ter aqui essas possibilidades. Você pode ter aqui, transmitir aqui as 4 possibilidades, né, de bits e zeros. E aqui o que é que vai acontecer? Se você transmite 1 e 1, o primeiro 1 vai ser com amplitude positiva, o segundo 1 vai ser com amplitude negativa. Então, o resultado aqui desse produto vai ser menos 1. Nesse caso aqui, vai fazer diferença, né, o sinal, porque você vai ter 1 e 0. Então, 0 é transmitido com amplitude 0, então o produto vai dar 0. Então, o produto vai dar 0 aqui, vai dar 0 aqui nesse caso e vai dar 0 aqui nesse último caso. Então, em 1/4 das vezes, nós vamos ter um produto que vale menos 1, e em 3/4 das vezes o produto vai dar 0. Então, o R1 vai valer menos 1/4. Para os demais, né, então se a gente for calcular aqui um R2, a gente vai ter que se considerar aqui o produto, né, de AK vezes AK mais 2. Mas como a gente tem esse efeito de memória, a gente tem que considerar aqui o AK mais 1. Então, se a gente tiver considerando as possibilidades de 3 bits em sequência, a gente vai ter 8 possibilidades, que essas estão colocadas aqui. Então, se a gente tiver aqui 1, 1 e 1, por exemplo, então a gente vai ter mais para o primeiro, menos para o segundo, mais para o terceiro. Então, o produto de mais com mais, já que a gente está considerando AK
e AK mais 2 vai ser 1. Então, é uma possibilidade que ocorre. Nesse outro caso aqui, a gente vai ter mais 1, 0, e este aqui vai ser menos 1. Então, a gente vai ter mais vezes menos, então a gente vai ter menos. E a gente pode prosseguir, né? Aqui com os demais aqui, a gente vai ter um produto que vai dar 0, outro produto que vai dar 0, produto vai dar 0, e assim por diante, né? Os únicos produtos que não deram 0 foram o primeiro aqui, o segundo. Um valeu mais 1 e o outro valeu menos 1. Então, a gente tem que em 1/8 das vezes, a gente vai ter menos 1, 1/8 vai ter mais 1, os outros 6/8 possibilidades, a gente vai ter 0, de forma aqui que a soma vai dar 0. A gente pode refazer isso daí e observa aqui, se a gente tiver n maior do que 1, ou seja, a gente vai ter o R2, o R3, o R4 e assim por diante, a gente vai ter sempre 0, né? Então, no final, a gente pega a expressão lá que tem os cossenos, é uma das expressões da densidade espectral de potência, e a gente vai ter essa expressão final, que tem 1 menos cosseno de ômega TB, que a gente pode reduzir aqui com a forma com seno ao quadrado, usando unidade trigonométrica. Então, aqui a gente pode proceder para o cálculo aqui da banda essencial. Observe que aqui apareceu um termo de seno, independente aqui do formato do pulso. Então, a gente aqui vai, para achar o zero, né? Vai proceder da mesma forma. Com o pulso RZ, você vai lá e coloca, substitui o módulo IP de ômega pelo sinc correspondente. Então, a gente tem aqui um sinc ao quadrado, um ômega TB sobre 4 e um seno ao quadrado com ômega TB sobre 2. A gente faria aqui a igualdade aqui, a CAPI nos dois casos. E o que vai prevalecer aqui vai ser esse do seno, né? Que ele vai acabar dando aqui um zero na frequência 2π sobre TB ou na frequência RB. Então, ele vai ter um zero aqui em 2 RBs também, né? Esse zero aqui, 2 RBs, vai ser devido ao sinc, e esse aqui devido ao seno. O que a gente está interessado é no primeiro zero, né? Então, observe aqui que no caso da bipolar, do tipo RZ, a largura de banda essencial vale RB. E aqui a gente está com os outros espectros para fim de comparação. Então, o polar, que nós vimos, né, que largura de banda de 2 RBs, e o Manchester, que foi aquele, o polar, mas com o pulso lá e tem a média nula, né? Então, aqui a gente observa aqui que o bipolar ele também tem algo interessante, que é o nível DC nulo, né? O nível DC nulo. É isso daqui, se for calcular o S de zero, levar aqui o seno de zero vai dar zero, então esse seno está fazendo com que o nível DC seja nulo. E a gente tem aqui as características resumidas. Então, bipolar, a largura de banda essencial é RB, metade do valor obtido para sinalizações polar e on-off. Ela tem um espectro nulo no DC, que vai permitir a detecção de erros. Ela, como desvantagem, ela vai requerer mais potência e também ela não é transparente. Então, dado as vantagens dela, né, se busca, né, contornar esse problema da transparência. Então, em geral, quando você utiliza bipolar, você utiliza aqui algum esquema de substituição, por exemplo, como HDB e o B8ZS. A ideia é que se você tiver uma longa sequência de zeros, por exemplo aqui, sequência de 4 zeros, você substitui ela por um pulso aqui, né? Ao invés de você não transmitir nada sempre, você vai colocar algo no lugar. Só que você tem que fazer aqui de alguma forma que você, olhando esse sinal, você consiga recuperar a forma de onda. Então tem toda
uma regra que deve ser seguida de forma que você consiga fazer isso, né. Então o que é que você vai fazer? Quando você tiver n mais um zeros sucessivos, você vai substituir por uma sequência aí especial. As sequências podem ser a sequência 000V, no caso do HDB 3, né, o n aqui foi 3, então a gente está considerando uma sequência de 4, e ou aqui essa sequência B00V, né, em que B é um conforme a regra bipolar. A regra bipolar é aquela que você está alternando os pulsos, né? Mais e menos. E V igual a 1 é se você estiver violando a regra. Então, violar a regra significa se você vai pegar botar pulsos sucessivos com a mesma polaridade, por exemplo, né? Então, essa é a regrinha. E além disso, se você vai usar uma ou outra, vai depender aí do se há um número par de uns ou um número ímpar de uns após a última sequência especial. Aqui nós temos um exemplo disso aqui, né, que depois podem observar com calma. Observe aqui que no final das contas a ideia é fazer com que você evite que passe aqui uma sequência longa sem você mandar nada, né. Então você está mandando aqui alguma coisa e você consegue restaurar isso, porque você está seguindo aqui uma regra específica. Então observe que o fato de usar aqui a um esquema de substituição, ele muda um pouco as características do espectro, né. Então o espectro bipolar sem substituição, o espectro do bipolar com substituição. Então